Olá, você sabia que a COSIP, a Contribuição Social sobre Iluminação Pública, que nós pagamos nas contas de luz, ela não é destinada somente para iluminação pública? Pois é, poucas pessoas sabem disso. Esse tema ele é importante, tanto que caiu na prova da OAB, na segunda fase discursiva, salvo engano, 44ª prova da OAB unificada. E agora, 2025, e além de tudo, temos um caso que é verdadeiro, que talvez tenha influenciado essa questão da OAB e que sim pode ser levada à judicialização, a depender do que é feito com o dinheiro arrecadado dessa COSIP. Então vamos lá entender o assunto. Bom, primeiro, as contribuições sociais são uma espécie de tributo que elas são vinculadas a situações como assistência previdenciária, saúde, educação, baseadas na solidariedade, ajuda, a determinados grupos que necessitam desses serviços, ou a prestação de serviços de caráter indivisível, que é o que diferencia da taxa. Iluminação pública é indivisível. Eu não tenho como colocar um relógio em cada poste e exigir que determinada pessoa pague, como acontece com as nossas contas de luz. A iluminação pública é para todos e ela de fato está ligada não somente a iluminar as ruas, mas também a questão de segurança. Segurança em todos os sentidos, segurança de transitar, segurança com relação à violência. Só que ela foi incluída na Constituição Federal, numa emenda da Constituição Federal. Por quê? Porque contribuições sociais são tributos de competência exclusiva da União. Iluminação pública é um assunto exclusivo de municípios. Então, um município, tecnicamente, não poderia cobrar uma contribuição social, uma espécie de tributo, para poder manter, inovar, enfim, gastar, financiar a iluminação pública. Aí veio o artigo 149A da Constituição Federal e a União autorizou o município, então, os municípios, a cobrarem esse tipo de tributo, numa espécie de tributo que é de competência da União, cobrarem sobre iluminação pública e obter, então, os recursos necessários. Só que esse artigo, ele não traz só iluminação pública, mas ele traz também iluminação pública e também sistemas de monitoramento, tanto da iluminação como segurança pública. Então, na verdade, a COSIP não é só para iluminação pública de um modo geral, a ideia do poste e tal, mas também qualquer sistema de monitoramento da iluminação e da segurança, porque de fato, como eu falei, a iluminação pública está ligada à segurança. A COSIP ela não pode ser utilizada para financiar segurança pública. Segurança pública, lá o artigo 144 da Constituição Federal, tem a ver com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis, militar, bombeiros, aí é uma outra história. Mas, no que se refere, câmeras de segurança, a própria iluminação, melhoria, um sistema de dados de identificação facial como é utilizado hoje em dia, isso a COSIP ela pode sim financiar. E quando nós olhamos um caso verdadeiro que é recentíssimo, foi uma alteração do município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, é a Lei Ordinária 1822 de julho de 2025, aonde justamente houve uma alteração na COSIP de lá, ampliando a sua arrecadação para financiar esse sistema de monitoramento. Essa lei, ela está em vigor até o momento, não houve nenhuma judicialização até onde eu sei, no sentido de dizer que ela é inconstitucional. Até porque, se for só para monitoramento, não tem problema. O que não pode utilizar é para financiar a segurança pública, especificamente, o serviço de segurança pública. E nesse caso, a OAB ela trouxe uma questão
muito parecida, por isso que eu acho que até de repente esse caso do município de Costa Rica até tenha dado, né, uma influenciada, né, nessa elaboração dessa questão, aonde realmente nessa segunda fase do direito tributário há uma questão relacionada, aí já é o Distrito Federal, aonde houve uma alteração da lei e justamente foi alterada a abrangência do tributo para financiar o sistema de monitoramento de iluminação pública e segurança pública. Só que a questão da OAB ainda coloca a questão de que uma entidade religiosa estava questionando porque ela seria imune. E aí foi a pegadinha da OAB, porque imunidade só atinge impostos, outra espécie tributária. Então, realmente, a entidade religiosa, ela é uma de qualquer entidade religiosa, ela é imune aos impostos, não a uma contribuição social. Então, no final das contas, dentro ali do gabarito daquela questão, se a contribuição era só para monitorar, implementar, modernizar, manter um sistema de monitoramento, câmeras, sistema de dados, iluminação para, né, melhorias na segurança pública, ok. E a entidade religiosa, sim, tem que pagar porque não é um imposto, é uma contribuição social. Por outro lado, que é uma questão relacionada a isso, é que tem que se olhar o texto da lei, fugindo da OAB e voltando, por exemplo, o caso desse município aí de Costa Rica ou qualquer outro município que venha alterar a legislação da COSIP para inserir, né, essa arrecadação específica para o sistema de monitoramento. Tem que estar muito claro, é sistema de monitoramento e somente isso, da segurança e das vias públicas, né, dos logradouros públicos, porque, repito, refere-se à iluminação, instalação de câmeras, controle ali, né, inteligência artificial até para reconhecer faces, reconhecer pessoas, auxiliar a segurança pública. Isso ok. Agora, se numa legislação dessas vier escrito que é para financiar a segurança pública, aí se torna inconstitucional, porque segurança pública tem um regime próprio e um financiamento próprio. Então eu achei interessante trazer esse caso. Primeiro, poucas pessoas sabem para que serve uma COSIP, mas pagam ali todo mês nas suas contas de luz. E segundo, algumas questões da OAB, elas são sim baseadas, elas são pensadas com base em casos verdadeiros. E nesse caso, essa questão específica da 44ª prova unificada da OAB foi ali, né, vamos dizer assim, influenciada pelo município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Até o próximo vídeo.